Olá, estamos juntos com Planeta Record, uma produção original para plataformas digitais da Record TV e também no R7, nesse momento especial de comemoração dos 70 anos da Record TV. E aqui a nossa proposta é mostrar os núcleos de produção da Record TV por todo o planeta. Os núcleos internacionais que produzem muita informação, muito conteúdo, tem prestação de serviço, tem entretenimento por todo o planeta. E hoje a nossa conexão internacional vai unir direto de Portugal, da sede da Record Europa, a Ana Paula Gomes. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, Thiago? Bom falar com você. Não gosto muito assim de dar entrevista, né? A gente gosta de fazer, mas é um prazer estar aqui contando um pouquinho desses bastidores que muita gente quer saber, né? Como é que é essa vida, ainda mais longe do Brasil. Não, mas está resolvido o seu problema, já que você quer também fazer entrevista, você me ajuda a entrevistar a Denise Odorici, da Record Israel. Vamos direto à sede da Record em Tel Aviv com a Denise Odorici. Tudo bem, Denise? Olá, tudo bem? Não achei justo eu ter dois entrevistadores, né? Mas tudo bem, vamos lá. Muito bom falar com vocês, matar saudade dos colegas que a gente não vê. Espero que estejam bem. É um super prazer estar aqui com vocês. Olha só essa nossa conexão internacional para a gente poder bater papo, falar a respeito das experiências e, acima de tudo, sobre o trabalho da Record TV pelo planeta para levar sempre muita informação, acompanhando tudo o que acontece. O que essas duas profissionais, excelentes jornalistas, têm em comum? Elas têm em comum a carreira no Brasil e a decisão de trabalhar no exterior como correspondentes internacionais. Então nós vamos contar um pouco do trabalho que elas desenvolveram sempre com muita maestria aqui no Brasil, e aí depois elas que acabaram se mudando para outros países e vão nos contar um pouco desse trabalho, o dia a dia como correspondentes internacionais. Ô, Ana, você já está há quanto tempo aí em Portugal? Então, aqui quase 6 anos, né? E na Record há 17, né? Foram 11 anos no Rio de Janeiro e agora aqui quase 6 anos aqui na Record Europa. E você mantém o sotaque carioca em Lisboa, né? Nisso, com muito orgulho, aquele chiadinho, o Rzinho, muito orgulho. Aqui a gente está em casa, né? Muitos brasileiros, é realmente impressionante a quantidade de brasileiros aqui em Portugal. Muitos até conseguem, né, mudar, mas eu acho muito difícil, né? Realmente é o mesmo idioma, mas é completamente diferente. Mas eu tenho 2 filhos, então eles já apertam, eu costumo dizer que é a tecla SAP, né? Eles falam comigo no Brasil, mas eles tem gente que diz que nem sabe que é brasileiro, enfim. É super engraçado essa questão do idioma. Ô, Denise, e você nessa fase, né, nessa atual fase da Record Isso. TV em Israel, você está há quanto tempo? Aqui eu tô recém-chegada. Eu acabei de fazer 8 meses de Israel, eu cheguei em janeiro. Mas eu tenho uma história, assim, em São Paulo muito grande, na Record. Eu trabalhei 14, quase 15 anos na Record de São Paulo. Aí, fui para Londres e em janeiro voltei a convite da Record, mas em Israel. Não imaginava, nunca tinha pensado em morar aqui, um país, claro, que eu tinha na lista de viagens para vir como turista. Cheguei aqui sem conhecer, com as malas na mão, falei, nossa, vamos ver o que tem aqui para mim. E me apaixonei à primeira vista, é maravilhoso, estou super feliz mesmo, assim, muito bom. Nós vamos conhecer bastante da carreira de ambas e vamos ilustrar esse nosso bate-papo com alguns trechos das diversas reportagens que elas realizam. E quero começar mostrando um assunto bem recente, coberto aí pela Denise Odorici, o terremoto em Marrakech, né? Foi destaque aí Sim. em todos os telejornais da programação da Record TV e a Denise acompanhou. Vamos ver um trechinho de uma das reportagens que ela fez a respeito da tragédia em Marrakech. Reportagem dos enviados especiais Denise Odorici e Ricardo Voloquita. As férias no Marrocos começaram de um jeito inesperado para Juan e Silvia.
Eles estavam passando na imigração no aeroporto de Marrakech quando tudo tremeu. E com muito ruído. Houve um barulho muito alto, eu pensei que fosse um avião caindo. Todo mundo começou a correr. O pessoal do aeroporto levou todos para fora e só então entendemos que era um terremoto, conta o turista espanhol. As lojas voltaram a abrir na Medina, a parte histórica de Marrakech. Essa foi a área da cidade mais danificada pelo tremor, que derrubou parte das construções mais antigas. Se a rotina começa a ser retomada aqui em Marrakech, a situação é bem diferente na região montanhosa do Marrocos. As equipes de resgate ainda tentam acessar os vilarejos remotos que mais sofreram com o tremor. Denise, vamos contar um pouco dos bastidores, né, do jornalismo, porque você em Israel está em contato direto com a redação do Jornal da Record aqui no Brasil. Como é que acontece numa situação como essa? Então, aconteceu o terremoto, as notícias começam a chegar. Quanto tempo demorou até que a direção de jornalismo da Record TV em São Paulo tomasse essa decisão de enviar você para fazer essa cobertura? E daí toda a logística da questão das passagens, a organização, para que você pudesse chegar no local e pudesse produzir a primeira reportagem? Bom, a gente tem que considerar que eu estou 6 horas à frente aqui, né, nesse momento de horário de verão, quando não é horário de verão são 5 horas à frente, mas a gente acaba vendo as notícias muitas vezes antes de quem está no Brasil. Apesar que o terremoto no Marrocos, quando era noite, eu acho, já tinha tido a notícia aí no Brasil, o Jornal da Record tinha dado uma notinha na sexta-feira à noite, porque era assim, tinha acabado de sair e eu estava dormindo nessa hora. Quando eu acordei no sábado, eram, sei lá, quase 8 horas da manhã, a gente viu, né, eu e o Ricardo, o cinegrafista, o que tinha acontecido, e aí assim, você começa a acompanhar, né, então, 300 mortos, 600 mortos, 900, assim, bom, pera, acho que é algo grande, né, então, na hora, eu escrevi para as pessoas de São Paulo, para várias pessoas. Eu sabia que estavam todos dormindo, porque era, tipo, 4 da manhã, mas eu falei, eu vou começar a escrever e alguém vai acordar e vai ver. E aí, a primeira pessoa que viu e me respondeu foi o Clóvis, que é o nosso diretor de jornalismo. Eu mandei uma mensagem para ele e falei assim, Clóvis, vamos para o Marrocos? É o terremoto mais forte dos últimos 100 anos, né, ou quase isso. E eu acho que a gente tem que cobrir. E aí ele, ok, vou ver o orçamento e vamos. Daí foram algumas horas, mas é aquela história, né? A notícia, quando tem orçamento aprovado, vamos, dali a 2 horas. Então, rapidinho, eu falei para o Ricardo, Ricardo, vamos ficar prontos, vamos fazer mala, porque daqui a pouco vai vir essa... Ai, desculpa, gente, minha cachorra quer participar. Daqui a pouco vai vir essa autorização para a gente viajar. E aí a gente ficou pronto, eu continuei acompanhando as notícias ao longo do dia, olhando a internet, vendo como que a coisa estava se desenrolando, fazendo mala, separando essas roupas, né, para cobrir um terremoto, então uma bota mais resistente, muito calor, né, uma região desértica, então roupas também para você conseguir ficar o dia inteiro no sol nesses lugares, você sabe que não vai ter água, vai ser difícil de comer, vai ser difícil de conseguir um banheiro se você precisar, então é uma logística. E aí foi isso, quando veio a aprovação, era de fato assim, a viagem era dali a pouquinho, era no fim da tarde aqui em Tel Aviv, então o voo era 6h30. O que acontece também nessas situações é que o mundo inteiro está indo, o mundo inteiro não, mas digo assim, muitos jornalistas de muitos lugares estão indo para o Marrocos para cobrir, então começa a ter dificuldade de voo, aeroportos começam a fechar, porque a região está atingida por um terremoto, então os voos que a gente estava vendo já estavam começando a sumir, o pessoal da Record de Portugal, que foi o responsável por comprar, né, as passagens para a gente, não estava conseguindo comprar os voos que a gente tinha recomendado, que ia ser para chegar mais cedo, então começa uma confusão, mas é uma confusão organizada que a gente está acostumado, que a gente sabe que é assim. Até que chegaram as passagens, a gente foi para o aeroporto, a gente fez uma escala em Londres, então a gente saiu de Tel Aviv, fez uma escala em Londres e desceu para Marrakech, e a gente chegou em Marrakech no domingo, ou seja, no dia seguinte, por volta do meio-dia. Ou seja, a gente não dormiu, mas também tudo bem, a gente já sabia que isso ia acontecer, e a gente começou a gravar no mesmo dia para o Domingo Espetacular, que, como era domingo, era o jornal que a gente tinha que pôr alguma coisa no ar. E aí, nesse primeiro dia, a gente só ficou em Marrakech mesmo, que é a principal cidade, maior ali atingida, mas que não era a região mais afetada, né? A região mais afetada eram as montanhas. Só que aí a gente só conseguiu ir no dia seguinte, porque a gente, né, foi um longo caminho até chegar, e a gente teve que contratar guia local com carro, enfim, é toda
uma operação. Se tiver mais tempo, eu posso continuar falando, mas basicamente até a gente embarcar foi isso. Você contando, né, esses bastidores, eu me lembrei de várias situações em que eu também acabei fazendo o mesmo, porque a gente tem essa sensibilidade, né, do repórter de ver a situação e realmente querer fazer a cobertura, e me lembrei de algo que eu fiz idêntico. Você falou sobre o Clóvis Rabelo, que é o nosso diretor de jornalismo da Record TV. No começo do ano houve aquela tragédia em São Sebastião, no litoral de São Paulo, Sim. e quando aconteceu, eu fiz a mesma coisa que você. Eu liguei para o Clóvis, comecei a mandar mensagem, falei, vamos para lá, vamos para lá. Foi exatamente a mesma coisa. Então, essa sinergia, né, é importante, uma equipe, né, que, enfim, estejam Claro. todos atentos, né, e como você bem disse, você estava, até pela questão aí do fuso, nesse caso, você estava à frente até na possibilidade de poder levantar Sim. todas essas informações. Então, realmente esse trabalho em equipe, né, o repórter, redação, diretoria, tal, é importante ter esse contato de todo mundo, né, as pessoas falarem nesse sentido a mesma língua, para que essas grandes coberturas possam acontecer, né, Sim. Denise? Sim. E eu acho que também a gente conta com um pouco disso, da experiência, né, que os tantos anos de profissão dão pra gente, porque você não vai acordar ninguém na redação em São Paulo, você não vai acordar, seja À toa, né, não vai um fazer isso à editor toa, ou um lógico. diretor à toa. Então, assim, a partir do momento que a gente vê o terremoto, você fala, bom, pera, deixa eu ver, né, o tamanho disso, porque uma coisa é se tem 30 mortos, outra coisa é se tem 3.000, né, claro que toda morte é ruim, mas em termos da gente decidir se a gente vai embarcar nessa viagem para ir fazer essa cobertura, depende da proporção realmente da coisa, né? Então, eu acho que é essa sensibilidade jornalística que a gente passa a ter, né, com o passar dos anos. Então, quando deu aquele clique que você olha e fala, realmente é uma coisa grande, acho que a gente tem que ir. Aí você acorda as pessoas no Brasil, né? Então, eu acho que esse é o papel, né, e talvez a Ana possa também falar um pouco sobre isso. Acho que esse é o papel do correspondente também, né? Como a gente está em outro país, em outro fuso horário, outro tipo de acontecimento, tem coisas que são muito importantes que acontecem aqui em Israel que não fazem muito sentido para o Brasil. Então, a gente tem que também ter esse filtro, né? Mas eu acho que é importante isso, a experiência toda que a gente tem antes de embarcar para uma vivência internacional, para embarcar para ser correspondente, ela é fundamental para que você possa fazer esse filtro, para que você possa reportar as coisas até para sua própria chefia de maneira mais correta, né? Olha, você falou desse filtro. E lá em Portugal, a Ana Paula trabalha no prédio da Record Europa como correspondente, né, da Record TV Brasil, mas a Record TV Europa tem uma programação que é só para Portugal. Então tem os assuntos que são, logicamente, de interesse maior para o telespectador português que acompanha os telejornais da Record Europa e aqueles de interesse para o telespectador do Brasil. Como esse, por exemplo, essa reportagem que a Ana fez a respeito dos brasileiros que foram para Portugal, para trabalhar para Portugal, teve ali um boom, e agora está tendo uma espécie de caminho inverso de muitos que querem retornar para o Brasil. Vamos ver um trechinho dessa reportagem da Ana Paula Gomes. Que se mudaram para Portugal, agora querem fazer o caminho de volta para casa. Mas muitos não têm dinheiro para retornar. Hoje, os brasileiros já são a maior comunidade a pedir ajuda ao programa da ONU de repatriação. Foram apenas 6 meses em Portugal. Aos 24 anos, Douglas buscava uma vida melhor, mas descobriu que faltou planejamento na hora de imigrar. Você não vai vir com um retorno trabalhar, mandar dinheiro para o Brasil, isso é ilusão. Isso já saiu na minha cabeça, com 6 meses essa ficha já caiu. Inflação, alta na taxa de desemprego e aumento do custo de vida. Uma realidade que afeta os portugueses, mas principalmente os imigrantes, entre eles muitos brasileiros que optaram voltar para casa. De acordo com a Organização Internacional para Migrações, um número que nos últimos 2 anos aumentou em quase 5 vezes. Então, esse, por exemplo, né, é um assunto, logicamente, né, de interesse para o público que acompanha aqui no Brasil, mas a Ana está ali dentro da redação da Record TV Europa. Aliás, eu até separei uma foto, uma última foto que nós tiramos quando eu estive lá na redação da Record TV Europa, uma estrutura fantástica, aliás, a Record TV Europa que gera a programação para outros países. Está aí a gente lá no prédio, né, da Record TV Europa, e você trabalha junto com os colegas portugueses que produzem
os conteúdos que são exibidos em Portugal, né, Ana? Isso é até curioso, é uma redação mesmo, né? Eles têm o Fala Portugal, que é um programa de informação, como eles dizem por aqui, também tem o Alerta Portugal, e a gente tem essa troca. Então, na verdade, essa matéria até foi exibida aqui. Então, quando eu faço alguma matéria que tem interesse para eles, eu falo, e eles usam quando eu viajo e faço matérias. Por exemplo, ela falou, a gente teve uma situação bem parecida também com o vulcão, né, com o Brivierra, que a gente acabou indo também aqui por Portugal, e aqui em Portugal, essa notícia já era enorme, né? Porque, enfim, toda a proximidade e relação com a Espanha, e no Brasil chegou um pouco depois, mas logo também a gente teve essa conversa, e a gente foi para o Domingo Espetacular, mas também foi uma loucura pela estrutura, né? Pela falta de voos e tudo, mas a realidade, às vezes, a notícia aqui é uma, e no Brasil ainda não está acontecendo. A Covid foi assim, isso é bem engraçado, porque a gente já estava vivendo aqui uma situação muito complicada, tudo fechado, a máscara, e lá não, e era como se lá não fosse chegar, né? Então, e a gente já estava vivendo dentro da TV mesmo, já tinha a realidade de ter que usar máscara, a gente tinha que... então, às vezes, eu tirava a máscara para fazer a passagem, porque no Brasil ainda era uma outra realidade, e a gente tentava passar essa informação, mas realmente ninguém nunca viveu isso, né? Pelo menos na nossa geração, então é até difícil imaginar. E essa realidade de Portugal, hoje, com a quantidade de brasileiros, qualquer notícia em relação ao Brasil é notícia para Portugal, claro, e para o Brasil, às vezes, não. Eles até não entendem muito aqui, por exemplo, essa troca é engraçada, tem umas curiosidades. O Jornal da Record, ele legenda o português. E eles falam, meu Deus, mas por quê, né? Então, eu falei, gente, vocês consomem a cultura, né? Aqui eles consomem a música, consomem a televisão, as novelas, os jornais. A gente não tem essa... Eu tenho, meu pai é português, enfim, eu tenho uma relação próxima com a comunidade, mas a gente tem que pensar que o Brasil é um continente, né? A pessoa do Acre pode não ter nenhuma relação, né? A pessoa do norte, do sul, do Rio Grande do Sul, pode não ter essa relação. É difícil, às vezes, entender realmente, dependendo... a variação dos sotaques, né? Isso, e na verdade, para o português, né, o brasileiro, né, é um sotaque, é uma variação, e justamente por isso que você comentou, eles sempre foram acostumados a consumir o audiovisual brasileiro, principalmente telenovelas, né? E talvez a gente aqui no Brasil nem tanto, né? Por isso, essa, às vezes, dificuldade de compreensão, e aí tem essas situações, como você disse, às vezes de uma legenda, para que quem está no Brasil possa compreender melhor o português quando dá uma entrevista, né? Isso é bastante curioso. Mas eu tenho essa proximidade e é realmente completamente diferente. A gente vai falar um pouquinho de algumas curiosidades até no nosso dia a dia de televisão, né? A passagem, a hora que a gente aparece na televisão, aqui é boletim. Então, o vivo, né? O nosso vivo aqui é direto, a cabeça, que é a parte que o apresentador chama a matéria, que é pivô. Meu câmera é português. Então, a gente tem essa troca até no dia a dia, mesmo no factual ali, né? Olha ali quem está ali, mais uma companheira, meus filhos não estão em casa. Chegou, é a Cecília? Ela está aqui. É a Cecília, porque eu quero ver se ela fica quieta, gente, senão ela vai ficar atrapalhando a gente. Vamos ver se ela sossega. Essa é a Cecília. Está participando também conosco. Agora, a Cecília, ela foi com você aí para Israel? Ela veio. Ela veio de Brasil, Londres para cá. Não, estava em Londres comigo. Eu peguei ela em Londres. Ela londrina e aí foi para Israel. Exatamente, agora, virou uma garota de praia. Ela tem uma carreira, ela fez diversas coberturas e reportagens aqui no Brasil. Coberturas de casos de grande impacto, como, por exemplo, esse que nós vamos mostrar agora e que você vai se lembrar. O Fórum da Barra Funda conversar com a repórter Denise Odorice, porque o clima está esquentando. Vamos saber como vai se comportar Elise Matsunaga quando for interrogada pelo juiz, porque pelo advogado de defesa, é claro que já está tudo combinado. Agora, quando o juiz perguntar, aí eu quero ver. Boa tarde.
Boa tarde, Bate. Olha, neste momento está depondo um médico legista, Sami Jundi, ele que foi contratado pela defesa para a exumação do corpo de Marcos Matsunaga e tem sido um depoimento muito importante que fortaleceu a defesa nessa sexta-feira, viu? Ele que contradisse muitos pontos que foram afirmados pelos peritos e pelos legistas que tinham sido ouvidos até agora. Então, por exemplo, ele disse que o tiro atingiu uma parte do cérebro do Marcos que é responsável pelas funções vitais do organismo e que com isso a morte teria sido instantânea. Essa foi uma cobertura tempo. exaustiva, né, Denise? Porque foram vários dias, né? Esse era o 5º dia de julgamento da Elise Matsunaga, toda a imprensa no fórum da Barra Funda, acompanhando links o tempo todo. Como é que foi essa cobertura? E falando de uma forma geral sobre esse trabalho seu aqui, né, de muitos anos no Brasil, nessas coberturas dos acontecimentos de grande repercussão nacional. Bom, dá para falar do lado pessoal e do lado profissional, né? Do lado profissional, eu sempre gostei muito de participar dessas coberturas de impacto, porque eu acho que, assim, a gente tem a sensação que a gente está onde todo mundo quer estar, né? Então, você tem acesso às informações que todo mundo quer saber e você tem o papel de transmitir para as pessoas o que está acontecendo. Então, nesses julgamentos, né, de júri popular e tal, a gente pode acompanhar a sessão, a gente fica dentro ali da sala de julgamento, então é muito interessante, né, assim, eu que não sou advogada, enfim, não tenho conhecimento de leis e tal, mas é muito interessante você ver depoimento de testemunha, e o juiz falando, e o promotor, e o advogado de defesa, e as provas que eles apresentam, e tudo aquilo, realmente só quem está lá está vendo, né, e você tem o papel depois de transmitir num ao vivo ali de, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, um resumo do que está acontecendo. Então, eu sempre gostei muito, muito mesmo disso. É exaustivo. Outro dia até eu estava relembrando o caso da Isabela Nardoni, que também foi nessa linha, assim, né, do caso Matsunaga, porque primeiro você tem o acontecimento em si. Então, a gente fica indo muito na delegacia, no local do crime, e buscando algum depoimento, alguma testemunha, algum porteiro de prédio, algum passante, a professora da escola, né, no caso da Isabela. Então, assim, o trabalho do jornalista, ele também é um pouco investigativo, né, e é uma equipe, né, você não faz nada sozinho, você tem o respaldo da redação, de excelentes produtores que estão ali na linha de frente, também buscando informações. E aí é aquela coisa, todo mundo quer saber quem foi, quem é culpado, quem fez tal coisa, mas por quê, né? O que o Marcos fez que a Elisa ficou tão brava com ele? Então, vira até uma coisa meio novela, que as pessoas querem acompanhar todo dia aquilo. E é muito interessante, como eu disse, para a gente que está lá pegando as informações em primeira mão e passando para quem está em casa, né? Isso é realmente o que sempre me encantou na profissão de repórter. E aí, depois de um tempo, anos depois, eu não lembro exatamente quanto tempo depois, você tem o julgamento. Então, aí você revive, né, toda aquela história que você viveu quando o caso aconteceu, aí você acompanha o julgamento, junto ali, como eu disse, na sala, entrevista o advogado que está chegando, toda a imprensa ali na porta do fórum, chegou um carro ali, vamos lá ver quem é o advogado de defesa, corre lá, todo mundo corre com o microfone, aquela confusão, um com o microfone em cima, outro com o microfone embaixo, é uma bagunça que eu sou apaixonada, eu gosto muito, foram experiências incríveis. A Ana Paula, no Rio de Janeiro, também fez muitas coberturas policiais, né? Muitos casos aí de grande repercussão, né, Ana? Fiz. Logo quando eu entrei, eu fazia geral, como a gente chama. Logo no começo, fiz a operação na Vila Cruzeiro, toda aquela questão da ocupação. Realmente é uma experiência assustadora, de alguma forma. E a gente tinha sempre a esperança de que pudesse melhorar, né? Eu sou carioca. E a gente tem toda essa relação com o Rio de Janeiro, a gente tinha que usar colete à prova de bala, era sempre bastante delicado, a gente tinha sempre a preocupação com a equipe, a gente estava sempre junto, tinha todo o nosso ritual para sempre em segurança e passar essa informação, mas eram plantões, né? A gente trocava plantão na ocupação, né? A gente trocava o colete, como a gente falava, infelizmente, mostrando essa realidade do Rio de Janeiro. Depois também fiz o esporte, também fiz as Olimpíadas, e aí também fiz um lado também que foi bastante totalmente diferente, e a realidade da cidade que a gente vive. O Rio de Janeiro é um pouco assim, né? Tem um pouco de tudo, e foram 2 experiências assim, bem intensas. A questão policial, que eu fiz muita reportagem policial, porque o Rio de Janeiro, infelizmente, tem todo dia uma grande notícia
triste, né? Mostrando essa realidade do Rio de Janeiro. Então, a gente está sempre fazendo para o Jornal da Record, para o Balanço Geral, para todos os jornais da casa, para tentar, de alguma forma, mudar, né, a realidade dessa gente que acaba sofrendo bastante. E teve esse outro lado, que eu também fiz as Olimpíadas pela Record, né, que foi uma transmissão incrível, mostrando... Eu fiz o ciclo, né? Eu tenho uma relação com o esporte também, que eu gosto bastante, e pedi para fazer as Olimpíadas e sair da geral para fazer os 4 anos do ciclo, que foram todos os eventos, testes e entrevista que Usain Bolt, ver correr e ver uma medalha. Eu tenho uma medalha no vôlei de praia. Quer dizer, tô brincando. Eu trabalhei, a gente brincava ali nos bastidores. O pessoal de São Paulo também foi, né? A gente trabalhou com várias pessoas incríveis, né? Os repórteres incríveis. A gente acabou tendo essa troca, né? Porque a gente teve que morar na vila, né? Eu tive que sair da minha casa, deixei minha casa e fiquei morando com a equipe, o que foi bastante legal, né? Porque, por exemplo, a nossa coordenadora, a Luciana Bergamo, era editora, então eu conheço ela, é engraçado, né? Eu conheço ela das Olimpíadas. Hoje a gente está todo dia falando. Eu falo, a gente tem uma medalha no currículo. Quando ela tira o meu plantão, eu falo para ela isso brincando. Isso foi bastante uma experiência incrível também que a gente teve, que foi especial. Hoje a gente faz de tudo, né, Denise, aqui também, né? A gente joga e Não, todas. total. Ô, Ana, posso perguntar uma coisa para a Ana, Thiago, sobre a Olimpíada? Deve, lógico. Como é que foi para você, Ana? Porque é uma dúvida que eu tenho. Eu amo Olimpíada. Eu não sou assim uma grande entendida em esporte, mas eu acho o evento Olimpíada muito legal, né? Eu acho uma energia interessante, essa coisa da Vila Olímpica e atletas do mundo inteiro que se dedicam, né? Dedicam a vida inteira para estar lá. Então, só de estar lá já é uma vitória para eles, né? E como é que é para você, assim, você sair dessa realidade do jornalismo policial, que a gente sabe que ele é muito puxado, né? Assim, é difícil. Eu acho que o jornalista policial, ele é um dos melhores que tem, porque é muito difícil fazer, você tem que ser muito, realmente, sensível, né, para fazer. E aí você vai para o esporte, que também é uma editoria muito especializada, assim, né? Então, não sei, eu amaria cobrir uma Olimpíada, mas eu teria que estudar bastante, assim, antes de chegar ali na Olimpíada, sabe? Então, eu sempre gostei de esporte, né? Eu gosto muito, né? Vejo futebol, eu fico até de madrugada aqui, a gente tem que ficar fazendo. Eu tenho mais ou menos um fuso da Denise, então para a gente não ver, né, o futebol do nosso time de coração, a gente tem que ficar até madrugada. Sempre tive essa relação, mas o que eu gosto muito no esporte, e que, né, na editoria de polícia a gente não pode, é a liberdade, né? De você poder sair um pouco da casa, né? Como a gente costuma falar, né? Criar um pouco no texto, né? Não ser tão ali rigoroso né? Não dá para você brincar, isso é incrível. E as histórias de vida, né? Porque talvez eu sinta às vezes falta, que às vezes, por exemplo, quando a gente tem o nosso dia a dia normal, aquele sem muitas matérias produzidas, a gente faz o link, faz vivo para Record News, para Fala Brasil, faz o VT, às vezes é um VT, pode ser de agência, enfim, quando é só o Jornal da Record, a gente não tem contato com as pessoas, sabe? A história das pessoas. Eu sempre gostei muito de contar a história das pessoas, sabe? Ir lá na casa. E o esporte te dá uma dimensão incrível, porque a gente também fez a Paralimpíada, e aí você, né, mergulha num universo incrível de vencedores e de histórias de vida que você fala, meu Deus, assim, não posso reclamar. E eu gosto muito do jornalismo das pessoas. Eu sempre tive essa de entrevistar, de conhecer a história, de viver. A gente foi em Chernobyl antes da guerra fazer o turismo, né? A gente foi, eu lembro Thiago, dessa matéria sua. Uma sugestão do Thiago, ele viu a série, cara, eu comecei a pesquisar, e aí quando a gente viu que aprovaram, a gente, meu Deus, que loucura que a gente está fazendo, não tem isso quando aprova? Tem. Então, você está ali, meu Deus, eu vou dormir lá dentro. E até hoje eu lembro da senhorinha, que foi incrível, né? Você conhecer aquele lugar, aquela história. Ficou demais as suas matérias lá, eu lembro. É incrível aquilo. E aí eu lembro da senhora até hoje, a dona Ana, que mora lá na zona de exclusão e que me recebeu de uma forma incrível, que viveu aquilo tudo, que perdeu o marido na tragédia. Então, é o que marcante isso, né? É o que a gente leva, né? Essa história e que essa pessoa abriu a história dela para a gente contar essa história para as pessoas ficarem sabendo. Isso é incrível. O esporte tem muito isso também, né? Muito interessante, é muito marcante, né? Realmente, isso marca a carreira de uma maneira impressionante. Você falou do Rio de Janeiro, eu sei que no Rio de Janeiro tá calor agora, muito calor. Aqui em São Paulo tá calor. Tô sabendo. Aí em Portugal tá calor, Israel tá calor. O que está acontecendo no planeta? Vamos ver na reportagem da Ana Paula sobre as mudanças climáticas.
A Organização das Nações Unidas realiza nesta semana um encontro para discutir as mudanças no clima. O secretário-geral da ONU fez um alerta veemente para toda a humanidade. Calor escaldante, queimadas, enchentes e diversas catástrofes naturais. Nos 4 cantos do planeta, as consequências do aquecimento global nunca foram tão perceptíveis. Aqui na Europa, por exemplo, os termômetros não param de subir a cada semana que passa. Vivemos recorde atrás de recorde na pior onda de calor da história do continente. E os especialistas são categóricos: o mundo está em perigo. O alerta foi reforçado pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, durante a cúpula da ambição climática em Nova York. Bom, a questão ambiental é uma das tantas, né, que fazem parte aí da geopolítica e que estão na editoria que vocês cobrem no dia a dia. Logicamente, pelo fato de vocês, como correspondentes internacionais, esses assuntos que são os assuntos de debate, de discussão mundial, eles acabam sendo os VTs, as reportagens que vocês fazem aí das sedes, das bases onde vocês estão. Então, eu gostaria até de perguntar para vocês duas se no dia a dia, né, vocês acabam até tendo uma autocobrança maior no sentido de acompanhar essas pautas que talvez aqui no Brasil vocês não estivessem tão atentas porque não faziam parte justamente dessa questão da editoria internacional. Vocês têm que ficar ainda mais de olho nesses assuntos, principalmente os políticos, os de impacto econômico global, que acabam servindo, né, para que vocês desenvolvam reportagens? Com certeza, com certeza. Bom, é assim, eu sempre gostei muito de jornalismo internacional, eu fui editora de internacional antes de virar repórter na Record mesmo, fui editora do Fala Brasil, inclusive, depois na Record News, mas aí, claro, quando eu virei repórter, você não acompanha mais jornalismo internacional, a não ser por puro interesse, né, assim, pessoal. E aí, exatamente como você disse, né, você vira correspondente internacional, o seu olhar é para as notícias do lugar onde você está, do continente onde você está, na verdade, sempre fazendo esse filtro do que interessa para o Brasil, né? Então, com certeza. Bom, eu tenho uns 10 aplicativos de jornais e notícias no meu celular, fica pingando alerta toda hora. Muitos deles não interessam para o Brasil, mas muitos podem interessar. Então, é como você disse, assim, tudo bem, eu acompanhava mais ou menos ali a política em Israel, a política no mundo árabe, né, Oriente Médio, sim, mas aí você passa a ler todos os dias os jornais, a saber o nome dos ministros, a saber o nome do líder da oposição, a saber que o tal representante vai dar um discurso tal hora. Com certeza você passa a acompanhar mais nichado ali, né, da região onde você está, para entender o que pode interessar para a sua audiência no Brasil. E a Ana de olho no Parlamento Europeu, né, nas questões das decisões políticas, né? Isso, e a questão climática está sempre na pauta, né? Qualquer evento, a questão climática está na pauta. É impressionante, até a gente já cobriu 3 vezes o fórum também de Davos na Suíça, e econômico, né? Economia, mas a questão ambiental entra ali sempre em todas as pautas, as geleiras, a gente faz sempre matéria também falando um pouquinho sobre essa questão aqui da Europa, do clima. Existe muita preocupação em toda a Europa, lembrando que eu estou em Portugal, mas a gente, né, como a Denise falou, a gente cobre um continente, né, a gente tem que estar ela também olha daqui quando eu estou de férias, eu olho de lá quando a gente está de férias. Com certeza. Todo mundo junto. E essa questão realmente uma grande preocupação. A questão do jornalismo internacional, eu olhava, mas não era assim, não é como hoje, né? Realmente a questão aqui também do Parlamento Britânico, né? Toda a questão também sempre aqueles ministros, você que trabalhou em Londres, muitas notícias, sim. Né? E que importa para o Brasil, né? A questão também da realeza britânica, o Brasil tem super interesse. É engraçado, assim, aqui em Portugal também tem, mas o Brasil até mais. Então, às vezes, era uma notícia que eu dava, que aqui eles estavam dando mais, no Brasil tem mais. É curioso, até mesmo com a proximidade. E aí você vai começando a criar esse filtro, né? De saber, isso aqui no Brasil
vai dar notícia, com certeza, eles vão querer. Às vezes tem umas notícias incríveis, assim, de dimensão aqui em Portugal que não tem. Eles até falam na redação, Ana Paula, você não vai fazer isso? Eu falei, não interessa para o Brasil, é curioso isso, né? Eu preciso perguntar para a Denise também, porque aqui em Portugal, acho que a gente até somos privilegiados, porque moramos em 2 países que acho que a culinária é incrível. Eu não conheço Israel, eu olho as fotos que ela bota, bonitas, e eu falo, meu Deus, eu tenho que ir para Israel, porque aqui não tem muita comida desse tipo. Engraçado, Portugal tem muita comida, não tem essa influência, deve ser incrível, né? Você se adaptou bem aí, Denise, essa questão de culinária? Porque realmente, dependendo do país, a gente fala assim, Brasil e Portugal não tem diferenças, né, tão gritantes. Agora, dependendo do país, realmente as diferenças elas são mais perceptíveis nos hábitos do dia a dia. Para você, isso daí foi um problema de adaptação ou foi de boa? Não, o problema para mim é me controlar para não comer tudo. Assim, gente, para começar assim, eu sou ótima de garfo, eu sou muito boa de garfo, eu adoro comer, é difícil uma comida que eu não gosto, e eu realmente aprecio quando eu vou num lugar comer as coisas que tem nesse lugar de diferentes, porque eu acho que a culinária e os hábitos alimentares dizem muito sobre a história e a cultura do Exatamente, local, é né? a forma de você conhecer o lugar, né? Faz parte, eu acho, né, de você entender por que aqui se come tanto grão de bico, por exemplo, né, que é grão de bico no hummus, é grão de bico no falafel, quer dizer, gergelim, né, o tahine, qualquer lugar que você vai tem aquele molhinho de gergelim. Então, por que se come tanto disso aqui, né? E não, aliás, não só em Israel, né, é uma comida que tem bastante em todo o Oriente Médio, até no norte da África, no Marrocos a gente viu bastante também, falafel, enfim. Então, assim, zero problemas para me adaptar. As comidas, a maioria delas eu já conhecia, E por porque no que Brasil se a gente come tem uma tanto grão de bico? diversidade. Então, sabe que eu fui fazer uma matéria aí que eu entendi. O grão de bico, ele é muito presente aqui na região há muito, sei lá quantos milhares de anos, então é um vegetal que eles chamam que foi domesticado, né, muito facilmente, que nem o trigo foi. Então, o que significa isso? Que o homem sabe cultivar, sabe controlar quando colhe, quando nasce, enfim. E ele é barato e nutritivo. Então, é uma comida democrática, você consegue comprar uma porção de falafel maravilhoso aqui por, sei lá, 10 shekels. O shekel é tipo R$1,50, mais ou menos. Então, é barato. E é muito nutritivo, né? O grão de bico, ele é até considerado, eu acho, no Brasil, um super alimento, né? Porque ele é proteico, ele é bom para quem está de dieta, ele sustenta. Então, é um alimento que há muito, muito tempo ele é dominado aqui pelos povos da região, não só os judeus, enfim, não só aqui em Israel, mas os povos todos aqui, né, que já habitam aqui há muito tempo. E ele tem muitas maneiras, né, de comer. Então, é isso. Eles fazem o falafel de grão de bico, colocam o hummus junto de grão de bico e fica maravilhoso. Eu sou suspeita, gente, eu gosto. Realmente Outra coisa, é muito legal. É uma delícia. Entender através dos alimentos o comportamento, os hábitos, as tradições do lugar onde você está, né, Ana? É que nem arroz feijão no Brasil é o hummus aqui. Vamos comer um hummus? É que nem falar, vamos comer um PF aí no Brasil, sabe? Então você vai, aí vem um pratinho de hummus, uma porção de falafel, um pãozinho pita, uma cebola e é o almoço. Eu amo, é o almoço. É muito bom. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Aliás, tanto a Ana quanto a Denise comentaram do trabalho que elas fazem na Record e também na Record News, né, nas entradas, nas reportagens, mas eu fui buscar um arquivo da Record News da Denise Odorício. Vamos ver. O Uniblogs está no ar. Esta semana o tema é moradia e hoje vamos falar sobre aluguel. No começo do ano, a notícia de que o cantor João Gilberto poderia ser despejado do apartamento em que vive no Rio de Janeiro causou espanto geral. Ele teria que deixar o imóvel por causa de mais uma esquisitice. É que ele impediu a entrada de funcionários que fariam reparos no apartamento. Aí fica a pergunta, né? Até onde vão os direitos de quem vive de aluguel e de quem tem o imóvel alugado? É o que a gente vai ver agora. Olha aí, que bacana numa fase inicial, né, da Record News, né, Denise? Muito novinha. Nossa, foi uma fase muito especial. Eu participei da Record News desde a estreia dela, em 2007, quando começaram as transmissões. Estava o Edu Ribeiro também, um monte de gente que está aí com a gente até hoje. E foi incrível, né, participar do nascimento de um canal. Eu comecei como editora na Record News, mas lá que eu comecei realmente a apresentar, né, a fazer vídeo, como a gente diz, virei repórter na Record News, então
foi um lugar, assim, de experiências incríveis, realmente, né, inclusive aí na apresentação de programas, né, como vocês viram, não aquela coisa do jornal, da notícia, nossa, eu tenho muito carinho pelo Record News até hoje, assim, eu adoro entrar ao vivo para eles daqui, porque realmente é um canal que está no meu coração. E vocês, além do hard news, né, das notícias mais pesadas do dia a dia, vocês também gostam das pautas assim mais leves, de comportamento, até porque cabe, né, no dia a dia, tanto a Ana quanto a Denise, elas fazem reportagens para o Jornal da Record, para o Fala Brasil e também reportagens especiais para o Domingo Espetacular. Então, vez ou outra, tem uma pauta, né, às vezes de comportamento, né, ou até da linha de gastronomia, de hábitos, enfim. Vocês gostam dessa alternância aí dos assuntos mais pesados, né, que vocês acabam, né, no dia a dia cobrindo, o terremoto, é uma questão climática, o presidente sai do Brasil, vai para a Europa, e também as questões com um pouco mais de leveza? Eu gosto. Eu gosto também de fazer essa. Acho que a Denise gosta também, acho que quem não gosta. Não sei, Claro, quem não gosta? Que sempre sai um pouco da rotina, né? Mais pesada, da linguagem mais pesada. Essa semana passada eu fiz a história do vinho, que inundou que delícia. uma cidade, uma aldeia. Olha, eu vi essa notícia. Foi muito interessante isso. Foi para o mundo inteiro, né? Virou e o lugar é assim, é uma aldeia no interior de Portugal. Então é interessante a gente ver essas curiosidades e chama a atenção das pessoas, né? Eu gosto, você gosta também, né, Denise? Eu gosto, eu acho ótimo. Assim, eu adoro. Vocês querem que eu acenda a luz aqui? Tá muito escuro, Thiago? Quer que eu acenda na minha casa? Que já escureceu um pouco, né? Porque tá escurecendo. Assim. É verdade, é verdade. Então acende para a gente ver você melhor. Aí, boa. Legal, melhorou. Eu gosto muito, assim, eu gosto muito de notícia, eu adoro notícia, até brinco assim, para mim é mais fácil falar o copo, você pega um copo, caiu o copo, quebrou o copo, para mim é mais fácil falar isso do que descreva o copo, né, aquela coisa assim, então eu adoro notícia, mas eu gosto muito também, como você disse, dessa alternância, porque eu acho que, né, nessas matérias mais light, assim, mais leves, você tem até a oportunidade de aprofundar um pouco uma entrevista, fazer um texto mais trabalhado, né, pensar em coisas que são bacanas, e quem não gosta, né, em casa, assim, eu imagino, de ver uma matéria, né, bonita, então, o vinho lá na cidadezinha, lá no vilarejo de Portugal, a matéria do falafel, explicando por que come o grão de bico. Outro dia eu fiz uma matéria, inclusive, que a Cecília, minha cachorra, participou, porque era sobre cuidados com os cães no verão, a gente estava no alto verão. Aí ela foi a personagem. Ela foi uma das personagens, assim, correndo atrás de mim durante a minha passagem, que ela aqui adorou entrar no mar e tudo. Então, é gostoso, assim, e pra gente também dá um descanso, né, porque, infelizmente, a maioria das notícias que a gente dá são notícias ruins, então uma crise climática, aqui no meu caso o conflito, a gente acaba falando bastante do conflito árabe-israelense, uma notícia de economia e tal, então quando você tem a chance de falar de algo, né, mais leve, assim, eu acho que é gostoso, tanto pra gente reportando, como para quem tá vendo em casa, né. É o respiro, né? São tantas notícias pesadas no dia a dia, né? E aí tem um momento de mais leveza. E falando dessas pesadas, eu imagino, Ana, que para você, nesse seu período da Europa, a cobertura da questão do coronavírus tenha sido uma das mais pesadas e, né, de maior importância aí. E como você disse, num primeiro momento, né, as pessoas não tinham noção, né, por exemplo, aqui no Brasil, da gravidade da situação, que obviamente evoluiu com mais velocidade na Europa. Deixa eu mostrar um trechinho de uma das tantas reportagens que você fez a respeito desse assunto, para você comentar com a gente um pouco como é que foi aí os meses, né, de cobertura aí da questão aí da Covid. Vamos ver. Dessa estabilidade na Itália, que já foi o local com mais casos no mundo, alguns países decidiram afrouxar as medidas de contenção. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta para os países europeus. Disse que ainda é muito cedo para relaxar as medidas de isolamento. Segundo a OMS, 7 dos 10 países mais afetados pela pandemia estão aqui na Europa. Essa questão ela realmente chama a atenção, porque nem todos tiveram a noção da gravidade, dependendo do país. Eu estava nos últimos dias na Itália, conversava com um amigo meu italiano, que me disse o seguinte: vocês não sabem o que é lockdown, vocês não tiveram, né? Aqui nós tivemos um período de proibição em que eu podia descer com o meu cachorro para dar uma volta a
300 metros da minha casa e se eu me deslocasse muito, tinha um agente que me aplicava uma multa. Então, logicamente que as questões elas foram trabalhadas de maneiras diferentes nos diversos países, né? E você acompanhou e enfrentou aí na Europa uma situação de bastante rigor no que diz respeito à pandemia, né, Ana? A gente vê pela minha passagem, era assim, eu completamente sozinha. A própria Record Europa, muitos ficaram em casa. Eu e meu câmera, a gente ia para a rua gravar completamente sozinhos. E nesse primeiro momento foi bastante complicado, porque o Brasil vivia uma outra realidade. Aí depois o Brasil piorava, e aqui melhorava, e aí Itália... E a gente, todo dia era números, né, da Espanha, da Itália, né, eram muito, muito pesado. Essa realidade foi bastante complicada. E a gente tinha um lockdown. Minha família estava toda em casa, eu era a única que saía para a rua. Então, eu chegava em casa, tirava roupa, tirava sapato, e vinha com aquele peso de... Até porque você tinha uma permissão especial por ser jornalista, né? Tinha ali um credenciamento específico. A gente tinha um papel que a gente podia sair, eu tinha no meu carro, e a gente podia ir para... Eu era basicamente a única pessoa que saía, porque Portugal foram vários momentos complicados, né? Portugal, em relação ao número de habitantes, ficou entre os piores países, né? Com a questão de quantidade de casos, como a Itália também viveu esse momento. Foi realmente uma cobertura pesada, não só no trabalho, mas no lado emocional, né? Que era o dia inteiro a gente vivia na TV, eu chegava em casa e sabia os números e acompanhava, e tinha que ficar sempre ligado e acompanhando, e realmente foi muito triste. E a realidade era aquela, né? A gente completamente a rua vazia, né? Lá em São Paulo, os meninos falavam, né? Ana Paula, você está no Walking Dead, naquela série, tem ninguém, né? E lá, às vezes estava um outro momento, né? Às vezes estava um momento bom, enquanto estava fechando, estava abrindo. Foi realmente um desafio, assim, bastante complicado. Eu lembro do primeiro dia na redação, as escolas começando a mandar que vai fechar, vão fechar. Eu fui no mercado e no Brasil ainda não tinha essa realidade. Foi bastante pesado, uma cobertura muito pesada e não vai se repetir. A gente tem e muito extensa, né, Ana? Eu acho que foi muito tempo cobrindo a pandemia, muito tempo, né? É verdade. Não é que nem você vai lá fazer um terremoto 4 dias, né? Ou um julgamento que dura uma semana. Não, foram 2 anos, né? Foi muito, muito puxado. E a Europa com altos e baixos, né? Com momentos exato. em que as coisas agora abriu melhoravam, tudo, depois agora fechou tudo. pioravam. Agora é o pior. Que nem foi a primeira época em Portugal, que era assim, a gente falou, se eu ficar doente, eu não tenho hospital, porque não tinha onde ir. Isso, você começa... E eu estava na rua, né? E aquelas ambulâncias, e não tinha... Nossa. Ir mesmo. E aí você mexe, lógico, você está envolvida, né, nessa situação. Uma cobertura pesada, e como a gente falou, né? Por isso que é importante ter esses respiros. Aí você vê, a Denise foi encontrar adultos que gostam de brinquedos. Nossa. Fez um vídeo dos bastidores da reportagem. Vamos ver como é que foi o making off dessa reportagem do Domingo Espetacular. Dorice, repórter do Domingo Espetacular, e este é o Fábio Calamari, editor do programa. E nós fizemos uma reportagem muito interessante sobre adultos que colecionam brinquedos. Brinquedo aonde? Claro que é brinquedo. Não, brinquedo aonde? Isso aqui é brinquedo? Isso não aqui... é brinquedo? Não, isso não é brinquedo, não. As pessoas colecionam pro bem delas. E a gente conheceu personagens que tem isso em casa também. Sempre gostei, porque eu tive muito brinquedo quando era criança. O Carlos mora numa casa imensa, linda, no interior de São Paulo. São carrinhos, são jogos, são vários brinquedos que ele teve na infância e que ele coleciona hoje aos 59 anos. 59 anos, 3 filhos e 2 netos. São 7.000 itens. Você ouve como se fosse o barulho da máquina acelerando. Agora o Carlos, que também chama Carlos por sinal, ele coleciona bonecos de super-heróis. Action figures, tá? Não é brinquedinhos, bonequinhos, não. Brinquedo, tudo brinquedo de super filme, brinquedo. Você compra um, quer comprar outro, sai o set, completar os 7 personagens, então você não para nunca, né? É um hobby que não tem fim. E ele coleciona, ele tem lá muitos itens e ele gasta por mês R$500 por mês nesse tipo de coleção, de diversão. É uma coisa incrível. Colecionismo é muito legal. Agora conta aí, Denise, depois dessa reportagem, você passou a colecionar algum brinquedo aí? Teve algum que chamou sua atenção ali?
Eu adoraria, mas aí quando você vai mudar de país, Como é que faz para levar tudo? Tem que pôr num não dá, container. não dá, exatamente. Ou você deixa na casa de alguém, pede um favor, guarda aí minha coleção, ou você se desfaz. Não tem, infelizmente, né, quando a gente muda de país, acho que o Thiago também tem essa experiência, né, de morar fora do Brasil. A gente não tem como levar tudo que a gente ama, então, infelizmente, eu não passei a colecionar brinquedos, nem nada. Porque não dá, mas eu acho o máximo quem se dedica a esse tipo de hobby, né? Encontra tempo até na rotina para se dedicar a isso, de procurar um brinquedo, ou seja lá o que for, né? Que ainda não tem, para completar ali a coleção, eu acho incrível, acho demais. Muito legal esse tipo de reportagem, enfim, poder, né, mostrar essas questões aí de comportamento. Nós estamos nos aproximando do término aqui do nosso Planeta Record, mas eu quero pedir aqui uma conexão entre vocês duas, e assim, pergunta objetiva, resposta objetiva. Uma da Ana para a Denise e uma da Denise para a Ana. Começa A Ana você, começa. Ana. O que você quer saber da Denise? Eu Pergunta direta, resposta direta. A maior saudade. Ai, as pessoas do Brasil. As pessoas, meu irmão, meus sobrinhos, os melhores amigos, com certeza, porque, claro, você vai para o Brasil, você vai comer num restaurante que você gosta, você vai num lugar que você gosta e tal, mas nada como você abraçar quem você ama, né? E assim, não tem tecnologia que substitua o abraço, né? Hoje, inclusive, é aniversário do meu irmão, eu vou cantar parabéns com eles daqui a pouco, mas por Zoom, obviamente, né? Mas não tem o que substitua você sentir o cheirinho de quem você ama. Como é que ele com chama seu irmão, certeza. Denise? Nilton Nilton? Doris. Nilton, Então, parabéns para ele aqui, a gente já manda parabéns, né, Ana? Oba! E você, Denise, uma pergunta direta aí para Ana Paula. Meu Deus do céu! De Israel para Ana, Portugal. deixa eu pensar. Eu acho que minha pergunta é mais séria, vamos dizer assim. Você já sofreu preconceito em Portugal por ser brasileira? Porque a gente sabe que isso acontece, você ou na sua família. Isso acontece, né? Já sofri e gosto muito olha que eu sou, né, tenho dupla nacionalidade, até muitos falam, você é portuguesa, brasileira, e tenho muito orgulho, enfim, e tenho muito orgulho também da minha origem portuguesa. Mas já sofri e isso é muito comum. Infelizmente, ainda é muito comum, mesmo com a quantidade de brasileiros que estão aqui, mas isso acontece, e sempre que tem uma matéria, infelizmente, às vezes não tem grande proporção, mas eu sempre vendo, como a gente já fala, né? Eu sempre falo, às vezes eu não consigo, porque eu acho só quando o caso é realmente muito grande, porque infelizmente é algo que vem acontecendo muito, e isso acontece demais, né? Então eu sempre faço questão de falar muito, muito pelo desconhecimento. As pessoas que não conhecem o Brasil ou que têm uma imagem, enfim, e criam essa lógica. Ainda nas escolas também ensinam de uma forma ruim, né, a questão da colonização, isso está sendo mudado, querem alterar também no currículo escolar. Isso é uma questão que está sendo debatida, e os brasileiros também questionam, né? A gente tem essa coisa boa, né? A gente tem milhares de defeitos, mas a gente questiona, então as pessoas que estão aqui, que têm também né, falam, alguma voz também falam sobre isso, para também mudar essa realidade, não só os brasileiros, isso eu estou falando até na questão das colônias, aqui tem muitos africanos que também sofrem bastante preconceito, então a relação das colônias, principalmente, existe essa xenofobia, e a gente tem que falar, eu acho que isso é um papel importante para a gente, né? Eu que estou aqui, também dar a voz e mostrar essa realidade para também se tornar crime, né? Ter uma punição, e isso ainda é um caminho que Portugal tem que percorrer. Questão importante, bem colocada, e eu agradeço você, Ana, pela participação, parabéns pelo seu trabalho, mande meu abraço a toda a equipe aí da Record Europa, e obrigado por estar com a gente aqui no Planeta Record. Foi um prazer incrível também conversar com a Denise, que é minha companheira, né, de equipe, mas a gente estava tudo distante, né? A gente não tem contato. E é incrível, eu admiro demais o trabalho dela. Obrigada. A gente torce também, né? Que a gente sabe ali dos bastidores, da loucura, e a gente torce muito para que a nossa equipe fique juntinha mesmo longe, e é um prazer estar aqui. Com certeza. Perguntei, quem está com a Denise? Que legal! Parabéns. Venha conhecer Israel.
Obrigada a você, também amei falar com você. E venha conhecer Israel, que eu vou te levar nos E lugares comer mais o grão legais. de bico. E comer o grão de bico. Boa. Valeu, Denise, muito obrigado, parabéns, fiquei muito feliz Obrigada. aí com a sua nova fase aí em Israel, fazendo um trabalho fantástico, excepcional, te desejo muito sucesso e te agradeço de você também estar com a gente aqui nesse projeto aqui, que é o Planeta Record. Eu que agradeço, me sinto honrada pelo convite, matei um pouquinho, assim, essa saudade que a gente tem de estar com os colegas, né? Como a Ana disse, a gente está longe, mas é muito bom estar perto. Obrigada super por resgatar tantas matérias minhas. Nossa, adorei rever, nem lembrava de agora, tão novinha, com colágeno, né, gente? O tempo vai passando, mas tudo bem, vamos acumulando experiência. Muito obrigado a Ana Paula Gomes, Denise Odorici. Hoje a nossa conexão internacional Portugal, Israel. Assim é o Planeta Record, mostrando os núcleos de produção da Record pelo mundo. Compartilhe esse conteúdo, essa produção original da Record TV, que você acompanha nas plataformas digitais e também no R7. Até a próxima. Tchau.